O assunto que eu desde cedo estou falando aqui no programa e fazendo um convite especial aos ouvintes, porque o assunto refluxo, olha pessoal, a gente fica conversando com um, com o outro, acha que é uma coisa assim que é para alguns, mas aqui eu fiz um exemplo, aqui dentro do estúdio, agora há pouco nós temos 4 pessoas, 2 têm refluxo, 2 não têm refluxo, ou seja, 50% do povo que estava aqui dentro tem refluxo. Semana passada eu conversei com 2 cirurgiões a respeito sobre a questão do refluxo. E para minha surpresa, refluxo tem solução. E o assunto vai ser tratado agora com o cirurgião Dr. Eduardo Trindade, que conversa conosco ao vivo, direto de Porto Alegre. Meu amigo Eduardo, muito bom dia. Obrigado por atender a acústica. Tudo bem? Muito bom dia, Fábio. É um prazer e um privilégio estar conversando com vocês da Rádio Acústica, principalmente contigo, e já te parabenizar pelo sucesso da rádio, né? Realmente agora cheguei aqui para dar essa entrevista, conversando com a nossa secretária aqui do Serviço de Cirurgia Digestiva, e a gente acompanha pelas redes sociais. Ah, que coisa boa. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Mas vamos lá para o assunto que eu acho super interessante. Doutor Eduardo, conversando contigo e com o doutor Manuel semana passada, eu queria entender o seguinte, o que é o refluxo? Por que eu tenho refluxo e a pessoa aqui do meu lado não tem refluxo? O que isso leva o corpo da gente a produzir esse refluxo aí? Na verdade, Fábio, a maioria das pessoas tem refluxo e muitas vezes assintomático. Por que isso acontece? O estômago, não esquecemos, nós temos o esôfago. Sim. E logo depois, na transição entre o tórax e o abdômen, tem a junção esôfago-gástrica e vem o estômago. O estômago é produtor do suco gástrico. Esse suco gástrico é altamente ácido. Não é porque a gente tomou suco de limão, não é porque a gente tomou alguma bebida mais ácida, não. A pessoa produz esse ácido no estômago. Eventualmente, por algumas disfunções dessa junção esôfago-gástrica, sobe ácido para dentro do esôfago. Sim, nós estamos fazendo, doutor Eduardo, só para ter... Nós temos aqui uma exemplificação de um assunto que tu me mandou. Ali dá para nós observar que o suco... Aquela imagem. Exatamente, essa é a imagem que nós estamos usando, né? Isso. E a imagem fica claro, Fábio, que o quê? A mucosa, o tecido do esôfago, não está preparado para receber esse conteúdo ácido que é do estômago. Ele não está preparado, a mucosa, aquilo ali faz dano ao tecido do esôfago. Certo. Então, a pessoa não pode ter o dano repetido. Então, nos preocupa muito, e é quase um sinal de alerta, esses casos que tu comentou agora, não, a pessoa não tem refluxo. Eu tive refluxo durante 20 anos, agora não tenho mais. Sim. Muitas vezes o que acontece? O dano é tão grande ao tecido, à mucosa do esôfago, que a pessoa não passa nem a sentir mais. É como se já tivesse feito uma cicatrização desse tecido. Acostumou. Bom, mas então não tem nada a ver com bebida ácida, muita caipirinha. Quer dizer, o organismo da gente está sensível por algum momento, né? Tem idade para a gente ter mais refluxo, menos refluxo? Tem alguma coisa a ver com isso? Ou pode ter jovens com refluxo ou não? Não tem jovens com muito refluxo. Por quê? Muitas vezes, quem toma muita caipirinha, quem faz ingestão de muito café ou está com maior estresse no trabalho, o que acontece? Não é só pelo ácido em si. Acaba causando uma disfunção nessa junção esôfago-gástrica. Porque entre o esôfago e o estômago, nós temos como se fosse uma espécie de um esfíncter. Sim. Que tenta bloquear esse conteúdo de baixo do estômago subir para dentro do esôfago. Se a gente faz ingestão muito frequente de bebida alcoólica, se eventualmente está muito acima do peso, ou se de repente já tem uma predisposição genética por ter uma hérnia, que a gente chama um defeito, uma hérnia de hiato, tem mais facilidade de subir esse conteúdo do esôfago. Entendi. Do estômago para dentro do esôfago. Porque, na verdade, tem uma coisa chamada hérnia de hiato. Quando às vezes é muito alargada, sobe o estômago, em vez de ficar na sua posição dentro do abdômen, sobe para dentro do esôfago. Daí aquelas pessoas que sentem aquela dor no peito, eu tô com uma queimação aqui no peito.
Então, isso tudo merece ser investigado. Bom, então estamos vendo que não tem idade, não é, às vezes, a ingestão de bebida ou coisas ácidas que pode ter refluxo, né? Agrava os sintomas. A ingestão de bebida alcoólica, caipirinha, café, cerveja, destilados, pode agravar os sintomas. Bom, ser causador. Outra pergunta, uma alimentação feita, por exemplo, à noite, eu sinto detalhes do refluxo mais quando eu me alimento com alguma coisa pesada à noite, muito tarde, antes de dormir, ou seja, eu me alimento e deito, há essa predisposição de piorar ou de aumentar o meu caso do refluxo? Sem dúvida alguma, piora e muito. Uma das primeiras orientações que nós damos para os pacientes é essa. Não faça uma ingestão de alimentação em grande quantidade, ou mesmo alimentação mais sólida e vá deitar. Espere um tempo, até o ideal é 2 horas. Porque é só as pessoas imaginarem, se coloquem na posição horizontal. Aquele esfíncter que a gente falou vai ter muito mais dificuldade de trabalhar, porque assim, não vai ter nem a questão gravitacional protegendo. Sim. Quando nós estamos em posição ortostática de pé, a tendência vem pela boca, esôfago, estômago, vai para o intestino delgado. Quando nós estamos deitados, dormindo, fica tudo na mesma posição. Então, predispõe muito refluxo. Interessante. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre o refluxo, depois eu quero falar sobre a técnica que o senhor está usando, doutor Eduardo, doutor Manuel, a respeito sobre acertar essa coisa do refluxo. Mas aqui, por exemplo, a Rosália, que está entrando comigo aqui ao vivo, doutor Eduardo, ela diz o seguinte: sofro de refluxo esofagite. Já tomei quase todos os remédios, nada adianta, dieta e não funciona. Uma doença que mexe muito no nosso psicológico. Eu tenho outro amigo aqui, que é o Emerson. Ele tem, inclusive, um dia desse nós fomos num jantar, ele me contou uma história que eu achei interessante, até para a gente poder conversar nessa entrevista. Ele foi descobrir, ele deve ter uns 40 anos de idade, tá? Mas ele foi descobrir que ele tem um problema eu acho que com glúten. E que isso pode trazer o problema como o sistema de refluxo. Tem alguma coisa a ver com isso, doutor Eduardo? Tem alguma coisa a ver. Intolerância ao glúten, intolerância à lactose, são todos sintomas gastrointestinais que os sintomas que o paciente refere são muito semelhantes. Por isso é importante as pessoas darem valor a quando sentir essa dor do refluxo, e não, vai lá no médico e toma um comprimidinho de omeprazol. Não, é importante investigar esse refluxo. Porque nós temos causa intolerância à lactose, dá para se tratar com medicação específica, intolerância ao glúten, tirar o glúten. Se a pessoa tem refluxo, isso que agora tu abordou, nós temos alguns tipos de opções cirúrgicas para a cura, o tratamento cirúrgico do refluxo, que são muito boas, né? Sim, o problema que, inclusive, o doutor Manuel me disse semana passada, aí, naquele bate-papo que nós tivemos, o uso contínuo do prazol é quase que tu tá mascarando um problema que tu tens e aquilo pode se agravar até por um problema sério, né, doutor Eduardo? Sem dúvida alguma, né? Já está provado que o uso continuado, porque normalmente as pessoas que têm refluxo vão ter durante 10, 20, 30 anos. O uso continuado dessa medicação pode vir a causar danos. Isso é importante. Então nós falamos aqui sobre lactose, sobre glúten. O Emerson tem um problema que ele foi descobrir com 40 anos atrás, uma intolerância a glúten. Então, tu vê... Nossa outra ouvinte ali, a Rosália, se não me engano, colocou ali. O refluxo está muito associado à perda de qualidade de vida. Foi o que ela disse aqui. É interessante. Não é uma doença que, eventualmente, até ela pode causar um tipo de câncer de esôfago, o adenocarcinoma de esôfago, que é causado pelo refluxo. Mas, felizmente, é um percentual pequeno de pacientes. Só que, nesse período, a pessoa assim, eu não vou mais jantar à noite, eu não tenho mais vida social à noite, porque se eu como, eu morro à noite de queimação. Então, a pessoa não se restringe, não deixa perder sua qualidade de vida. Tu sabe que, doutor Eduardo, só para te dizer, o programa nosso é tão bom, porque nós aqui fizemos alto elogio do programa, porque é bom mesmo nosso programa. Sobre essa questão que tu falou agora de alimentação, outro dia eu estava com o doutor Renan Lemos, que é urologista aqui, e ele falou sobre a vida social de pessoas que têm incontinência urinária.
Então, a pessoa deixa de... eu não vou para Porto Alegre de ônibus porque eu não tenho como parar para fazer xixi. Ou eu não sei o quê, ou eu perco urina. Quer dizer, é tudo de qualidade de vida que vai mexer no psicológico da gente, como diz a Rosália. Daqui a pouco ela não sai mais à noite, ela não consegue visitar um parente, um amigo, um jantar, por causa disso. Bom, vamos lá que tem bastante pergunta aqui, o negócio é bom pra caramba aqui. Eu quero falar sobre a cirurgia, tá? Que eu fiquei encantado com o processo cirúrgico, tá? Mas primeiro eu vou trazer os problemas da turma aqui. A Iracema diz o seguinte: tenho muita azia, tomo omeprazol há 20 anos. Se eu esquecer de tomar, parece que sai fogo do estômago. É isso aí. Coisa, esse né? caso que ele comentou. Ela deve ter uma esofagite muito importante, sobe esse conteúdo gástrico do estômago, que é muito ácido, vai para dentro do esôfago, queimando ela, queimação. Por quê? Essa medicação que ela usa, qual é o efeito dessa medicação? Ela neutraliza, ela inibe, ela faz deixar de funcionar umas células que nós temos no estômago que produzem ácido. Só que ninguém sabe o efeito dessa medicação, ou até sabe a longo prazo. Pois é. Então, a gente tem que estudar outras opções. Correto. Olha aqui, vamos lá então, rapidinho então. Paulo Ostenberg pergunta: quem tem pedra na vesícula pode ter refluxo? Eventualmente pode ter sintomas de refluxo. Na investigação, quando um paciente chega nos consultórios ou no posto de saúde, na investigação de sintomas de refluxo já se pede endoscopia digestiva alta e ecografia abdominal. Certo. Para tirar, eventualmente, se tem cálculo na vesícula, pode dar sintomas até, porque a gente chama de refluxo biliar. A bile, que é para estar mais adiante lá no intestino delgado, pode ter um pouco de refluxo e dar muitos sintomas. Bom, chamar aqui que o programa agora bombou de gente na live aqui, doutor. Eu tenho que aproveitar a audiência aqui para ele fazer alguma pergunta. Estou conversando com o doutor Eduardo Trindade, ele e o seu Manuel Trindade, seu pai, são cirurgiões que eu conheci eles fazendo cirurgia bariátrica. Mas semana passada eu descobri que eles têm uma técnica, um desenvolvimento para fazer a cirurgia para corrigir a questão do refluxo, que é um problema que eu tenho e milhares de pessoas ou milhões de pessoas têm. Mas aqui vamos lá a pergunta, doutor Eduardo. Tenho refluxo e tem dias que eu tenho dor no peito, dor horrível, que parece que essa dor não acontece sempre, diz o Darcy. Tu falaste agora há pouco, parece que a dor é no peito, mas é uma questão de refluxo, isso? Chega a entrar, Fábio, nos diagnósticos, a gente chama diferenciais até de infarto agudo do miocárdio. Opa! Pensa que a gente chama a doença retroesternal, atrás do externo, de origem não cardíaca. Então, às vezes, os sintomas são muito semelhantes até o infarto agudo do miocárdio. Tu vê, hein? Às vezes chega na emergência lá o paciente, está infartando, faz o eletro, aquele do coração, sim, normal. E daí vai ver, esse paciente tem um refluxo muito importante, né? Que coisa louca. Doença de dores retroesternais de origem não cardíaca. Tu vê só. Olha, o Matheus faz uma pergunta aqui interessante, tá? Eu não sei bem como é que você lida com essa questão de nenê, pequenininhos, assim. Mas lida assim, ó. O bebê dele tem 11 meses, tem refluxo. Tudo que toma demora muito para digerir e muito vomita. Bebê, nós estamos falando de refluxo e é um problema similar a um adulto ou é diferente, doutor Eduardo? Tem semelhanças, é que a abordagem na criança, no recém-nascido, é um pouco diferente, né? Até porque tem que cuidar se não vai ter baixo peso ao nascer, se não fica com sintomas de diarreia, se não está desenvolvendo uma intolerância, ou se já não tem uma intolerância à lactose. Exato. Como a dieta das mães até tem que ser investigada, porque desenvolve intolerância à proteína do leite materno. Então tem que ser bem investigado, principalmente os recém-nascidos, porque o que a gente chama da fisiopatologia, a causa pode ser um pouco diferente da do adulto. Tá, vamos lá ligeirinho então, porque é muita pergunta. Vamos lá. O doutor tá entre uma cirurgia e outra, eu não posso tomar muito tempo dele. Chimarrão! Ah, meu amigo, eu tava tomando mate agora, bem bom. Mas eu aprendi com um cara, doutor Eduardo, a usar termômetro para fazer a minha água de chimarrão. E eu vou dizer para ti, melhorou muito o meu chimarrão. E até o prazer de tomar chimarrão, eu tomo com água controladamente a temperatura. Chimarrão, problema de refluxo, tem uma coisa a ver com outra?
Como o café, eventualmente o chimarrão, a ingesta muito continuada do chimarrão pode dar um relaxamento desse esfíncter esofágico inferior e causar algum tipo de danos à mucosa, que a gente chama de tecido do esôfago. Por isso que é bom cuidar, essa é uma excelente dica agora, de as pessoas não fizerem a ingestão tão quente do seu chimarrão. Pega a aguinha do chimarrão, tipo o cara, pega a água do chimarrão, esses caras que não usam termômetro, né? Aquela que pinga uma lágrima, assim, cara, não, nem tá tão quente. Eu digo assim, pinga na tua mão, pinga na parte de cima da mão, assim, ó, a água do chimarrão que tu vai tomar, pra ver se a temperatura tá boa. E as pessoas têm que se dar conta do seguinte, que as pessoas, Fábio, se esquecem de vez em quando. O camarada, o gaúcho, via de ré, começa a tomar chimarrão muito cedo. E eu espero que essa pessoa sobreviva lá até o máximo da expectativa de vida. Mas tem que cuidar. Cuidado com os danos causados, porque não é uma doença que vai matar logo em seguida. E não é o chimarrão que mata, muitas vezes é a temperatura do chimarrão que é o problema, não é a erva mate, né? Bom, essa pergunta do chimarrão é a Nara, tá? A Nara toma chimarrão. O Clésio tá perguntando o seguinte, ó. Tenho esofagite, tomo Esomex, já faz 10 anos. E eu não sei o que é Esomex, eu não conheço. Esomex é dessa mesma classe de medicações do omeprazol. É o que a gente chama os inibidores da bomba de prótons. Bomba de prótons é essa célula, digamos assim, que está no estômago e produz ácido. Então, esse Esomex, omeprazol, tem milhares de pantoprazol, atuam inibindo a produção dessa célula, inibe a produção de ácido para dentro do estômago, e que esse ácido eventualmente sobe para o esôfago, causa isso que ele tem. Sim. Essa esofagite. O que é refluxo biliar aqui? Pergunta a Rosália de novo aqui. Normalmente o refluxo gastroesofágico é do conteúdo ácido dentro do estômago. Tá. Nós temos a bile, que é produzida pelo fígado, tá? E ela é lançada dentro do intestino delgado. Tá. A pessoa que tem um refluxo tão importante que volta com esse conteúdo, esse líquido do intestino delgado para o estômago e às vezes até para dentro do esôfago. Então é o refluxo do conteúdo intestinal, o refluxo mais importante ainda. Olha, o doutor Eduardo Trindade falando aqui a respeito sobre refluxo, e mais uma pergunta, tu vê, outro ouvinte aqui, a Lena, olha, ela falou bem isso aí que tu falou agora, ó. Fui parar no cardiologista achando que era infarto, mas não tinha nada no coração. Tu vê, hein? Que coisa interessante. Olha, sinceramente, eu aprendo tanto com esses programas nossos, eu não sabia que podia dar quase uma confusão, assim, vamos botar, se é um problema cardíaco ou é um refluxo pesado desse. É bem comum, muitas vezes as pessoas fazem uma investigação, fazem aqueles exames de cateterismo cardíaco, fazem eletro do coração, eletro de esforço, buscando alguma origem cardíaca, e é o refluxo gastroesofágico causando sintomas. Muito bem. O Clésio quer que eu faça a pergunta agora sobre a questão de solução, mas eu tô empurrando um pouquinho para a audiência aumentar aqui, porque tem bastante coisa. Bom dia. Sobre o comentário de um ouvinte. A pequena, um bebê, teve refluxo, regurgitava até pelas narinas. Uma médica deu um remédio para ela por 30 dias e curou. Diz a Denilma Machado. Pode a gente ter um refluxo durante um período, doutor, e voltar ao normal? Só um minutinho, doutor Eduardo. Só um pouquinho. Agora sim. Tem um detalhe técnico aqui, agora voltei de novo. Pode, só para repetir, a Denilma está perguntando, pode isso ser passageiro, um refluxo? Pode ser transitório. Se via o que muito comumente, pessoas que têm profissões muito estressantes ou quando estão submetidas a uma pressão maior. Agora nós temos um grande número de pessoas fazendo concursos, pessoas assim, onde é mais comum, se a gente for fazer, esse pessoal que trabalha com controle de tráfego aéreo, tem muito refluxo. Então, eventualmente, tira o fator estressante, às vezes melhora o refluxo
do ponto de vista sem um tratamento específico. Aqui a minha turma tem pressão e às vezes tem refluxo aqui pela pressão que eu dou neles aqui, porque o jornalismo aqui é pesado, mas tô brincando. Não, mas interessante aqui, ó, e tá começando a aparecer algumas informações aqui que eu quero ver o seguinte, mas só para não tomar mais teu tempo. Diz a Lucimara aqui, que pergunta o seguinte, ela teve bactéria E. pylori, é isso? Helicobacter pylori. É, isso aí. Fez tratamento, mas incha demais o estômago, até com chimarrão, café, tem um amargo na boca sempre. Tem alguma coisa a ver com refluxo, diz a Lucimar? Tem que investigar. Tem que investigar, basicamente, o mais comum são duas coisas. Outra, ela pode ter tido uma reinfecção por essa bactéria, porque, na verdade, o Helicobacter pylori, que está extremamente presente na população, não causa sintomas em todas as pessoas, tem pessoas assintomáticas, mas em quem tem muitos sintomas, tem que se investigar se realmente ou não tratou direito ou se não teve uma reinfecção por essa bactéria. Sim, entendi. Então, tem que ver se, de repente, ela não tem uma hérnia de hiato, que está causando refluxo, ou até se não tem cálculo na vesícula. A endoscopia é um dos exames que pode medir, ver se está tudo bem ou se está com um probleminha ali? É um exame que pode ver. Tá. É um exame bem que vai visualizar todo o esôfago e o estômago. O exame que faz o diagnóstico mesmo do refluxo é um exame que se chama pH-metria, que vai medir o pH. Se coloca um caninho por dentro do nariz e é colocado dentro lá do estômago, a pessoa fica 24 horas com esse caninho e vai medindo para ver. Eu estou com sintoma. Daí vai lá, fica medindo a acidez durante todo o dia. E aí tu consegue ver. Aqui diz o Almiro, ó, a esposa dele acorda com náuseas de manhã cedo e sempre sem apetite. É isso aí. Esse é bem aquele caso que a gente comentou no início do programa. A pessoa passa de 7 a 8 horas numa posição horizontal. Sim. Por alguma razão, tem uma pressão intraabdominal aumentada. Ele está um pouco acima do peso. Sim. Ou mesmo está acima do peso. Aquele esfíncter entre o estômago e o esôfago acaba não conseguindo trabalhar tão bem na posição deitada, que a gente chama. Essa é uma das pessoas que tem que investigar esse refluxo. Bom, a Yara está lá em Pelotas, pergunta o seguinte, náusea ao se levantar, é a mesma pergunta, então, é causa de refluxo? Então, mais ou menos a mesma coisa. Causa. Bom, ela tem que aprender a cuidar na dieta antes de dormir. Certo. Não pode deitar e dormir e, eventualmente, até uma das sugestões que a gente faz para as pessoas é levantar um pouco a cabeceira da cama. Tá, isso aí, isso já me falaram, isso, levantar um pouquinho a cabeceira. Bom, doutor Eduardo Trindade, agora vamos para o assunto que me interessa. Solução para quem tem refluxo e quer tirar o tal do Prazol com a sua companhia diária. Qual a técnica que o senhor e o doutor Manuel estão usando para zerar o refluxo? O que dá para fazer, claro, o refluxo tem que ser investigado de pessoa para pessoa. Certo. Normalmente se faz essa endoscopia digestiva alta. Se eventualmente a pessoa tem uma hérnia de hiato, que é essa alteração ali entre o estômago e o esôfago, e tem isso muito alargado, e eventualmente sobe com muita facilidade esse conteúdo gástrico para dentro do esôfago, dá para fazer uma cirurgia que a gente chama de fundoplicatura. É a correção dessa hérnia de hiato, é fechado esse buraco no hiato. Sim. Feito uma válvula com o próprio fundo do estômago. Tá, eu tô com a imagem que o senhor me mandou. É essa imagem que a gente pode seguir nessa sequência do 0, 1, 2, é isso? É essa mesma. Essa imagem tá excelente, porque muitas vezes é até difícil de... Se o paciente, quem está nos ouvindo puder acompanhar lá pela... Sim, pelo live, pela live para ver a ilustração. Sim, então vamos fazer o seguinte, como é que é feita esse sistema cirúrgico? É feito, a técnica que vocês usam é por videolaparoscopia, é isso? É por videolaparoscopia, até dá para ser feito por laparotomia, que é por corte, mas não vai se fazer uma cirurgia tão grande. Então é por videolaparoscopia, uma técnica minimamente invasiva. Nós vamos lá, bem no diafragma, junto na junção entre o esôfago e o estômago, puxamos o estômago para dentro da cavidade abdominal, que é o seu lugar, fechamos, diminuímos aquele tamanho do buraco e pegamos
bem na numeração 1, 2 e 3 ali, o fundo do estômago, que é a porção mais para o estômago, fazemos uma volta de 360 graus sobre si mesmo para lhe dificultar essa passagem. Isso que eu achei interessante. Tu, no próprio estômago e esôfago, tu faz uma torção. É isso? Sobre si mesmo. Seria mais basicamente isso, uma torção. Uma torção reposiciona o estômago numa posição mais correta dentro do abdômen. E com isso, a válvula que causa o problema do refluxo, ela é corrigida. Se cria uma nova válvula reforçando esse esfíncter esofagiano inferior. A gente faz como se fosse um novo esfíncter com essa válvula com o fundo do estômago. Que interessante, hein? E daí vai impedir esse conteúdo ácido de ficar dentro indo para dentro do esôfago. Bom, e como é que funciona o processo cirúrgico? Assim, é uma cirurgia rápida? Não é ambulatorial, né? Ela tem que estar num bloco cirúrgico, né? Não, tem que ser uma cirurgia, tem que ser feita em um hospital. O paciente tem que passar por uma investigação preliminar, fazer endoscopia, normalmente tem que fazer essa manometria para ver se não tem outras alterações no esôfago que estejam causando esse refluxo. E daí sim, passando por essa avaliação, pode ser submetido. Tem que ser feito em hospital. Normalmente o paciente fica 2 dias internado nessa cirurgia e depois normalmente pode se ver livre desses inibidor da bomba de prótons, esomeprazol, omeprazol e tudo mais. Bom, isso passa um dia inteiro no hospital? Isso é uma cirurgia de manhã? Que hora eu estou em casa? Normalmente, fazendo essa cirurgia, por exemplo, faz às 7h30 da manhã, a cirurgia começa às 8h, acaba ali pelas 9h30, pode ser na manhã do dia seguinte ou fica 2 noites no hospital. Opera, por exemplo, uma terça, quinta-feira de manhã está em casa, e logo em seguida depois já está voltando. Diferente da cirurgia bariátrica, que o senhor e o doutor Manuel fazem bastante, tem algum tipo de alimentação diferenciada que eu tenho que fazer para a volta? Sim, no início é bom ficar com uma dieta que a gente chama de dieta mais líquida ou pastosa. Não que precise comprar uma dieta específica, mas batido no liquidificador, sim, mais sopa, alguma coisa mais. E daí vai aumentando conforme vai tolerando. E depois de um mês já está com dieta normal. Tu vê que interessante isso aqui. Então é bom fazer na segunda-feira para o domingo já estar comendo churrasco. Isso aí. E pode convidar o médico, cirurgião, para participar do churrasco. Esse doutor Eduardo. Bom, mas eu achei interessante esse papo. É porque assim, para te ver o seguinte, a audiência é grande nesse assunto e o tema é um tema corrente. Não é diferente de uma coisa difícil de vocês entenderem assim. Mas nós podíamos falar de cirurgia bariátrica, mas eu optei de falar sobre cirurgia de refluxo, porque é uma coisa que eu acho que até de saúde pública, nós temos que falar mais vezes isso, né, doutor? Com certeza, porque como não é uma doença que mata, o câncer mata, a obesidade mata, só que é uma doença muito comum na população, atinge talvez um número muito maior de pessoas, causa uma perda importante da qualidade de vida. Tem pessoas com 80 anos que nunca viveram, que nunca puderam jantar à noite, porque tem refluxo muito importante, né? Psicologicamente a pessoa fica extremamente afetada. Doutor Eduardo Trindade, muito obrigado pelo carinho. Desculpa interromper aí teu trabalho, mas eu achei legal a gente falar sobre isso, tá? Não é uma interrupção, Fábio, é um prazer. Estamos aqui diretamente do Hospital de Clínicas falando com vocês. Estamos sempre à disposição. Contamos com a tua amizade e é um prazer falar com a Rádio Acústica. Um grande abraço também para o doutor Manuel. Até mais, então. Grande abraço, até logo.